Presidente, eu tenho 4 pontos que eu vou procurar ser bastante objetivo. Nem todos se transformam em perguntas, enfim, são questionamentos que a audiência pública serve para isso. O primeiro é algo que me atinge diretamente. Eu ia até deixar por último, mas não consigo. Eu, essa semana, tentei falar com o subsecretário Antônio Neto, liguei algumas vezes para a secretaria, mas estava em agenda, Antônio, externa, o que eu entendo, acompanhando o secretário, inclusive, enfim, houve um problema de comunicação, mas era sobre esse assunto, que eu queria até tratar antes, porque a gente já trazia para essa audiência esse caso resolvido. O professor Mauro Célio, ele está aqui presente, né? Já foi tocado nesse assunto pelo CEP. Por que isso me atinge diretamente? Porque o problema com o professor aconteceu em 24 de fevereiro de 2011. 2011, secretário. Esse assunto, na época, foi trazido aqui para uma audiência pública, presidida pelo deputado Conte Bittencourt, eu estava presente. Esse assunto chegou, eu estava exatamente onde está a deputada Inês Mandeló, esse assunto chegou, eu chamei a atenção, isso virou um debate na audiência. O professor Antônio Neto estava presente naquela audiência, ficou, evidentemente, sensibilizado com o que nós falamos e saiu dali com um compromisso de resolver. Certamente o subsecretário lembra desse episódio. Pois bem, o episódio em si a secretaria conhece, não cabe aqui relembrar tudo o que aconteceu. O fato é que o subsecretário esteve presente e pediu, se não me engano, depois eu vou pedir para que o subsecretário possa pronunciar, pediu o cancelamento da punição, porque evidentemente não fazia sentido a acusação que recaía sobre o professor. Isso foi um movimento feito pelo próprio subsecretário Antônio Neto, que está aqui presente. Para nosso espanto, o professor foi advertido, mas a punição não foi suspensa, secretário, contrariando uma orientação do senhor. Contrariando a orientação da secretaria, portanto. Né? O professor, nesse momento, ele está suspenso e ameaçado de ser exonerado por algo que a própria secretaria já se posicionou, dizendo que não era correto e já tinha solicitado um encaminhamento completamente diferente desse. Então não é possível tamanho desmando e tamanho covardia. E fui eu que trouxe esse assunto para uma audiência pública dessa comissão no primeiro momento. Então eu me sinto muito mal nesse momento, né? Porque não é possível o poder público, que aí mexe com o executivo e com o legislativo, terem tamanha inoperância. Então eu gostaria muito, fraternalmente, de uma resposta e de uma ação mais concreta, porque não é possível. A acusação é gravíssima sobre o professor, não procede. Todos que acompanharam o caso, né, não é um professor que eu tenho relações, eu estou falando isso, eu tive acesso naquele momento da audiência pública aqui. Nós apuramos o caso, o professor é claramente injustiçado, é uma perseguição evidentemente política, que não faz sentido no século XXI, num debate que a gente pode ter divergência, mas todo mundo aqui defende os princípios democráticos, a gente pode ter divergência e temos, mas não é possível essa perseguição política nesse nível acontecer ainda hoje. E desautorizando o secretário. E desautorizando diretamente o subsecretário, que agiu certamente em nome do secretário e de toda a secretaria do Poder Público. Então, que esse caso, que a gente possa, no término dessa audiência pública, sair daqui com esse professor diretamente, para que a gente resolva definitivamente isso. Porque se esse professor for exonerado, vai ser o maior absurdo que eu já vi na educação pública do Rio de Janeiro, que é inconcebível. Então acho que o poder da secretaria está questionado nesse momento. A autonomia, né, da secretaria está questionada nesse momento. Então que a gente possa dar uma resposta adequada ao que é justo. Ao que é justo. Esse é o primeiro ponto, o professor está ali. Eu espero que a gente resolva isso definitivamente. Outra coisa, e eu vou ficar até o fim insistindo nesse assunto, de respeito aos animadores culturais. Venho eu, mais uma vez, falar dos animadores culturais, né? Essa semana eu procurei a secretaria, também não fiquei esperando a audiência pública para isso, e agradeço ao subsecretário Luiz Becker, porque foi quem prontamente atendeu, né? O caso de uma animadora cultural chamada Eneida, se não me engano, é esse o nome dela? Exatamente.
A Eneida teve um pé amputado, certamente o Becker vai lembrar disso. A Eneida teve um pé amputado e foi exonerada. Com o pé amputado. Eu procurei a secretaria, o Becker imediatamente mandou que ela procurasse uma outra escola, que ela seria, enfim, que esse problema estaria resolvido. Eu não tenho a resposta concreta, se for resolvido, espero que tenha. Mas existe uma coisa concreta, que é a questão do pagamento do INSS. Esse problema, me parece, ainda não foi resolvido, né? Ou seja, não se faz, não está acertado o depósito do INSS desses educadores. O Estado descontou, o Estado retirou do salário dessas pessoas o valor do INSS e não fez o depósito. É inacreditável. E isso, tem toda a razão, não é só desse governo. Não é só desse governo, mas esse problema não foi resolvido nesse governo, né? Então, não é possível, essas pessoas estão morrendo. Essa senhora teve o pé amputado e foi exonerada, porque caracteriza abandono de emprego, porque ela não pode, ela não tem direito ao INSS que ela pagou. O Estado não fez o depósito, é inacreditável. Mas esse problema continua. Então nós vamos resolvendo caso a caso. Aí acontece a situação com a professora Eneida, ela procura o meu gabinete, eu ligo para a secretaria, a gente resolve. Mas não pode ser assim. A gente tem que resolver a estrutura do problema, que é a questão do depósito do INSS. A gente tem uma briga judicial aí sobre a questão dos animadores culturais, tem uma PEC aprovada nessa casa que está sendo descumprida, enfim, mas esse é um problema maior. Agora, não é possível que a questão do INSS não seja resolvida. Essas pessoas têm o direito mínimo, a gente está falando de dignidade humana. Eu estou começando por esses casos, porque são casos que antecedem qualquer debate pedagógico. Eu estou falando da dignidade humana. Enfim, saindo da lógica do absurdo, indo para o debate que nos cabe, sobre a questão salarial, é o terceiro ponto. Enfim, o Estado está... Esse é um debate que a gente está fazendo permanentemente aqui há muito tempo. O Estado tem a antecipação daquele... como é que é o nome do negócio? Do Bolsas... Do Nova Escola. Tanta bolsa nova, antiga. Do Nova Escola. Tem a antecipação do Nova Escola. Existe um problema concreto. Antecipação, eu concordo com a deputada Inês Pandeló, que é da base do governo. A antecipação do Nova Escola não é aumento salarial, porque isso pode servir para uma parte da categoria, não serve para outra, né? Os professores antigos, por exemplo, que já tinham isso incorporado no salário, não ganham, evidentemente, essa incorporação. E existe inflação. Então, se você não ganha, porque você já tem aquele valor, e a inflação existe, você tem claramente uma perda salarial durante o ano. Então, nesse sentido, no que diz respeito à questão salarial, é inconcebível que a gente não tenha, sim, deputado André Lazzaroni, eles já ganharam no outro momento. Então, esse ano, como a única política de reajuste é a antecipação do Nova Escola, nesse ano eles não ganham. Nesse ano, e há inflação. Então, que pelo menos se garantisse, essa nossa briga de sempre, que se garantisse as perdas oriundas da inflação do ano. Isso era algo que em qualquer categoria, é o mínimo que qualquer categoria debate, né? A inflação desse ano não pode gerar perda, porque já não é um salário que possibilite grandes perdas, porque não é um bom salário, mesmo com antecipação, enfim, não é um bom salário. Todos aqui concordamos com isso. Não é um salário justo. Dá para aumentar mais? Não dá? Enfim, mas não é um salário justo. Então, se esse salário, que nós já concordamos que não é justo, não tenha a garantia das perdas salariais, isso é grave. E aí não dá para ficar num discurso de valorização dizendo foi 14%, foi 20%, foi 10%. Ficar nesses números ilude, porque uma parte da categoria já tem esse valor incorporado, que é antigo, e não ganha a inflação. Então ele perde, e não só não ganha, como ele perde poder aquisitivo no seu salário. Enfim, e por último, o debate, que é o principal debate de hoje, que diz respeito ao projeto Autonomia. Eu quero dizer que eu não sou, por princípio, contra, em qualquer circunstância, a utilização de telecurso.
Dependendo do momento, dependendo, por exemplo, ensino à distância, enfim, isso pode ter valia. Pode ter valia. Quanto se é ou não é telecurso, eu sei que tem apostila, né? E isso poderia caracterizar algo que não fosse um telecurso. Tem apostila e tem DVD. Agora, no próprio material da Secretaria, quando anunciava esse projeto em 2010, no site da Secretaria, tem assim: metodologia, na perspectiva do desenvolvimento do ser, no desenvolvimento de suas potencialidades, a metodologia telecurso, telesala, utiliza estratégias de despertar e desenvolver aluno. Esse é o material da Secretaria, que fala em telecurso, então não sou eu que estou falando. Mudou, não é mais? É um outro entendimento? Pode ser, vamos debater. Mas vocês, a Secretaria, chamava de telecurso. Está aqui. Né? Então, se não é mais esse o entendimento, ok, vamos fazer o debate. Agora, está aqui, utilizando o termo telecurso. Enfim, não é esse o grande debate, se é ou se não é telecurso. Né? Mas só para deixar claro isso. Secretário, tem uma frase do senhor que é curiosa nesse momento, que diz o seguinte: melhor qualidade de gastos. Isso foi dito mais uma vez. Melhor qualidade de gasto. Eu acho que tem que ter mesmo melhor qualidade de gasto. Eu não discordo. Mas na educação, especialmente, a gente tem que ter um cuidado de não achar que o melhor, não estou dizendo que o senhor tenha dito isso ou pense isso, mas a melhor qualidade de gasto não pode estar acima da melhor qualidade pedagógica. Porque se para ter melhor qualidade pedagógica for necessário gastar mais, que se gaste mais. Porque a gente está falando de educação. A mesma coisa serve para a saúde. Não tem que pensar com a cabeça da economia na hora de pensar em educação. Não pode gastar mal. É verdade. Nesse sentido eu concordo. Agora, não, quando se diz assim, nós tiramos um ano dessa defasagem, muito cuidado. Porque tirar um ano dessa defasagem não significa necessariamente grande avanço para esse aluno, que tem que ser o foco de toda a preocupação. Depende como é o processo metodológico, depende como é o processo pedagógico. Às vezes você tira um ano e tira dele toda a chance de desenvolvimento futuro, porque a qualidade está questionada. Falo como educador, falo como professor de história, 20 anos em sala de aula. Isso não é quantitativo. Isso não é quantitativo. Ele tem uma defasagem, eu reúno todos que têm uma defasagem, tem uma outra metodologia. Quem antes tinha 8 professores passa a ter 1, isso me parece que acontece. Quem antes tinha 8, 10 professores passa a ter 1. Então esse é o debate central para saber por que está sobrando professor. Não é porque aumentou muito a oferta de educação, não é porque aumentou muito a capacidade da rede, é porque mudou a metodologia para um segmento dessa escola pública, então está sobrando professor, e aí faltou planejamento. Me perdoem, mas isso não foi devidamente debatido, nem com os professores, nem com a comunidade escolar. Tanto é que muitos professores souberam da sua sobra, da sua situação no início do ano letivo. Isso é fato. Isso caracteriza uma ausência de planejamento mais adequado, que tem a ver com esse projeto Autonomia. Não é uma negativa pela negativa, é uma negativa irresponsável. Eu estou fazendo um debate que a gente tinha que ter feito antes, inclusive. Faltou planejamento, secretário. Não é possível os professores saberem que não tem mais aquela turma no início do ano letivo. Isso tem que ser debatido no ano letivo inteiro anterior. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Enfim, me parece, e eu torço para que eu esteja errado, mas me parece que a preocupação nesse sentido é o IDEB, não é o aluno. É claro que é ruim, e eu quero dizer que eu acho ruim para todo mundo. Eu não sou daqueles, o deputado André Corrêa sabe disso, que acho que quanto pior, melhor. Não sou. É claro que o Rio de Janeiro, seu penúltimo colocado do IDEB, isso não é ruim para o governo A, B ou C, isso é ruim para o Rio de Janeiro, isso é ruim para todo mundo. Agora, vamos mudar essa posição no Rio de Janeiro? Vamos. Mas cuidado, porque é verdade que com esse projeto, você muda o resultado final, e o resultado do IDEB vai ser melhor. Mas será que isso necessariamente vai garantir que aquele aluno defasado, que aquele aluno com dificuldade tenha superado essa dificuldade, tenha superado essa defasagem, tenha maior acesso? Não. Esse resultado do IDEB, que pode vir a ser melhor, pode ser enganoso. Pode ser enganoso, porque nós aceleramos um processo sem a devida responsabilidade pedagógica.
Porque nós fizemos com que ele entrasse numa turma que ele vai acelerar, ele vai ganhar um ano, supostamente, e talvez seja inviabilizado a sua vida. Por exemplo, tem estudo, esse projeto já foi utilizado em outros estados. A Secretaria tem estudos do resultado desse projeto em outros estados? Isso é importante saber. Em outros estados que isso for utilizado, não, porque eu tenho um estudo onde o resultado não é bom. Então eu quero ver. Se a Secretaria tem, eu quero ver. Se a Secretaria tem esse estudo, eu quero ver. Porque eu tenho informações contrárias a isso. Em estados que utilizaram esse programa e que o acompanhamento sobre esses alunos no futuro não foi bom. O desempenho não foi bom. Então, se a Secretaria tem, mostra. Eu quero ver qual é o estudo que se tem de acompanhamento desses alunos em outro estado onde esse projeto foi utilizado, que o resultado pedagogicamente foi positivo. Não estou falando do resultado do IDEB ou do resultado financeiro. Estou falando do resultado para a vida desse aluno. Foi positivo? Eu quero ver. Porque a informação que eu tenho nos outros estados não é boa. A informação não é boa. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. Essa questão do professor genérico, e essa é uma utilização que está sendo, esse é um termo que está sendo utilizado, é muito preocupante. É um professor que entra, que não tem a formação adequada para isso, que vai trabalhar como algo genérico, aí não é no sentido pejorativo, mas ele não vai trabalhar com o conhecimento próprio que ele desenvolveu, que ele tem na sua formação, né? Ele é um instrumento, deputado, de algo que vem de fora. E aí, por exemplo, que é algo que, por fim, deputado, peço realmente desculpas, no que diz respeito ao próprio conteúdo, esse modelo que vocês estão utilizando tem 14 vezes mais, e eu olhei lá, tem 14 vezes mais matemática do que sociologia e filosofia. Tudo bem, você pode dizer, ó, sociologia e filosofia é uma bobagem, ninguém vai me convencer disso, né? E matemática é muito mais importante, mas por isso tem 14 vezes. Na rede escolar normal, essa proporção é de 6. É de 6 vezes. A carga de matemática é 6 vezes maior do que a sociologia e filosofia. Nesse modelo autonomia que vocês estão utilizando, é 14 vezes maior. Isso pode estar significando uma educação acrítica. Isso pode estar significando uma educação de uma qualidade que tem que ser debatida, e não só a quantidade debatida. Então, que o resultado final possa não ser uma preocupação apenas com gastos ou com o resultado do IDEB, que vai deixar o governador feliz, mas pode deixar esses alunos bastante frustrados. Obrigado.